coisa a respeito, né? Então lá em João 8, a partir do versículo 1, diz assim: Entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. É uma história pequena, mas ela é muito rica em lições espirituais. O Monte das Oliveiras era um lugar onde Jesus gostava muito de ir. Lá era o refúgio de oração de Jesus. E quanto mais a situação ficava complicada, mais ele orava. E Jesus era mestre, ele era muito didático. Mesmo assim, embora ele entendesse de todas as coisas, ele ia para o Monte das Oliveiras sempre para orar. E essa mulher, né, nós vimos aqui, continuando, e diz assim: ao amanhecer, ainda era madrugada, ele voltou ao templo, e todo o povo achegava-se ao seu redor. Então ele se assentou e lhes ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos e disseram a ele: Mestre. Eles sabiam que Jesus era mestre, que ele era muito didático e que ele sempre tinha respostas para tudo. Essa mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés na lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu, que dizes a esse respeito? E eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa do que o acusasse. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por sua consciência, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos, até o último. Jesus foi deixado só, e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais além da mulher, disse a ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: nem eu te condeno. Vá em paz e não peques mais. A mulher que foi levada, ela era culpada. E ela realmente estava quebrando o 7º mandamento da lei de Deus. Só que aqui nós vemos que existiam espectadores, pessoas que queriam pegar Jesus em alguma contradição. Eles estavam querendo testar Jesus, mas Jesus estava vendo ali o início de uma nova vida. Jesus estava vendo ali uma chance. Então Jesus, ali, ele fez algo que ninguém imaginou que Jesus faria, né? Ele começou a escrever na areia. Diz aqui a palavra que o mestre, ele não respondeu imediatamente àqueles que acusavam aquela mulher. Será que Jesus, ele estava sem resposta? Jesus, ele tem resposta para tudo, mas ele estava esperando encontrar o momento certo para falar. E às vezes o silêncio é a melhor resposta a um insulto. Às vezes as pessoas nos insultam e a nossa vontade, acho que não é privilégio só meu, é de rebater. Mas o Senhor Jesus aqui, ele nos ensina muitas lições. Somente desse texto nós podemos extrair muitas delas. E eu fiquei pensando, falei, por que tem que ser esse texto que a Claudinha falou? Por que tem que ser essa ensinação? Aí eu resolvi estudar e ler e me aprofundar e entender o que tem por trás disso tudo.
E aqui eu vi quanta sabedoria e quanto amor. Porque uma das coisas que o Senhor nos fala é que todo pecador é amado. Porém o pecado ele é odiado. Porque o Senhor fala para aquela mulher, vai em paz, mas não peques mais. O Senhor não deixou de condenar aquela mulher. Ele não a eximiu do pecado que ela havia cometido, mas Ele deu uma nova chance para ela e falou, vai e não peques mais, vai em paz. Porque o pecado, pelo poder de Deus, ele é vencido na vida dos seus filhos. E Deus nos dá sempre uma nova chance. Nós temos pecado, mas o Senhor ele nos dá uma nova chance. E Jesus, esse incidente foi armado para pegar Jesus, mas ele transformou em vida aquilo que foi armado. Ele jogou, ele contra-atacou, trazendo uma chance de uma nova vida. Então aqui conta que Jesus está no Monte das Oliveiras, de onde ele poderia ver toda a cidade. No Monte das Oliveiras ele via Jerusalém, e ele podia analisar, ele podia avaliar, ele podia ver o presente, ele podia ver o futuro da cidade lá de Jerusalém. E em outro texto fala que Jesus, ao olhar para a cidade de Jerusalém, ele chora, porque ele estava vendo alguma coisa que o fez chorar. E Jesus, a Bíblia fala que ele olha para todos os moradores da terra, todos os moradores da terra, e ele contempla. E aqui no Monte das Oliveiras, sempre que ia acontecer alguma coisa, ele era Deus, ele era perfeito, mas sempre ele ia para o monte orar. E isso nos ensina que nós precisamos sempre estar em oração. E ele sabia o que iria acontecer, mas antes ele foi orar. Toda vez que nós temos uma situação, o tempo todo, a Bíblia fala que nós precisamos orar sem cessar. E de madrugada, ele sai do Monte das Oliveiras, e de madrugada, Jesus vai no templo, e ele ensinava no templo. Isso era comum. Jesus ensinava ali naquele grande pátio que, a Bíblia fala, aquele pátio, ele era preparado para receber pessoas. Os adoradores iam para aquele lugar ali para levarem suas ofertas, para adorarem ao Senhor. Ali também os rabinos estavam, e eles também ensinavam ali. E Jesus então chega ali de madrugada. Aí os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher que foi pega em flagrante adultério, de madrugada. E eles pegam aquela mulher. Quem eram os escribas? Eram os estudiosos da Bíblia, eram os doutores da lei, eram os copistas. Eles copiavam as escrituras e eles estudavam para ensinar ao povo. E eles falavam pela lei de Moisés, mas na lei de Moisés não falavam que era toda mulher que era pega em adultério que deveria ser apedrejada. Falavam que tanto o homem quanto a mulher deveriam ser apedrejados. Mas eles tinham a obrigação de ensinar, e eles falam a respeito disso. E os fariseus eram a classe de judeus que buscavam a santidade. Eram aqueles que se vestiam de maneira diferenciada, viviam de maneira diferenciada e queriam apresentar muita santidade, muita pureza. Esses eram os fariseus. Eles eram os donos da verdade. Aqueles que se diziam conhecedores da verdade e que só eles saberiam interpretar as Escrituras. E eles tinham Jesus como um fariseu, como um deles. Então eles levaram a mulher para que Jesus pudesse dar o veredito. Mas eles mesmos deram o veredito, porque eles vão lá e vão para falar, para mostrar
mostrar, para falar para Jesus, né? Para ver mas ele já fala, olha, toda mulher pega em adultério, ela deve ser apedrejada. Então era uma situação em que eles queriam colocar Jesus em dificuldade. Porque Jesus pregava o amor, Jesus pregava o perdão, e se ele não condenasse a mulher, ele iria de contra a lei de Moisés. Se ele mandasse apedrejar, ele iria ter um problema com Roma, porque o Império Romano não concordava com esse tipo de punição. Então eles queriam ver o que Jesus iria fazer. Mas Jesus, ele tem resposta para tudo. Tudo. Jesus é o maior estrategista que existe. Eu falo que o Jesus é um gentleman, porque ele tem, às vezes a gente não entende como pode acontecer. De repente, eu amo de repente de Deus, acontece. Porque ele tem resposta para tudo. É interessante. E o que ele iria dizer? Né? E ali, Jesus, quando eles chegam, no versículo 5, diz que Jesus escrevia com o dedo na terra. O que ele escrevia, nós não sabemos. Mas nós podemos até imaginar. Talvez quando nós estivermos lá na eternidade, eu acho que eu vou perguntar isso. O Senhor escreveu na terra naquele dia ali. Mas a gente não sabe. Mas quem sabe, ao ser perguntado o que fazer, ele que havia perdoado os pecados do paralítico, iria perdoar aquela mulher. A gente não imagina, né? E aí ele ficou escrevendo na areia. De repente ele começou a escrever os nomes dos homens que andaram com aquela mulher. E será que algum deles estava ali com uma pedra na mão? E será que ele começou a apontar um fofoqueira? Você fala mal de alguém? Será que ele não estava apontando algumas coisas ali? A gente não sabe o que Jesus estava escrevendo. Aí Jesus se inclina, né? E como eles insistissem, porque Jesus não respondeu ali logo, Jesus trouxe uma resposta que o mundo todo sabe. Ele levanta e ele fala: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, antes da gente condenar antes da gente determinar o castigo para qualquer pessoa, a gente precisa se lembrar do que Jesus falou. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquilo ali, para aquela mulher, era uma pena de morte. Só que, olha que interessante, somente uma pessoa poderia apedrejar aquela mulher. E estava diante daquela mulher. Somente uma pessoa não tinha pecado, e era Jesus. Então somente ele poderia fazer. Aí eu fiquei imaginando com a minha cabeça criativa aquela mulher ali, pensando na vida dela. Jesus não sentenciou aquela mulher. Sabe por quê que Jesus não sentenciou aquela mulher? Porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aquela mulher estava perdida, sentenciada de morte, mas Jesus veio para aquela mulher, como ele veio para nós, porque nós também estávamos perdidos. Aleluia. E o Senhor veio para nos resgatar e nos salvar de todo pecado. O Senhor veio para isso. E aí, foi por isso, Jesus, sabe por que tem a ver com a Páscoa? Porque Jesus ressuscitou uma pecadora. Jesus ressuscitou. Eu falei: Senhor, por que falar dessa mulher na Páscoa? Porque ele ressuscitou aquela que estava morta. Jesus, ele ressuscitou os sonhos, a vida, a esperança daquela pecadora. E hoje ele quer ressuscitar em nós a esperança, os sonhos, aquilo que nós perdemos, aquilo que estava perdido em nós. Quantos podem dar glória a Deus? Glória a Deus. E ali, eles
lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Aleluia! Glória a Deus! Jesus, ele veio para perdoar, ele veio para justificar e dar a vida pelas ovelhas. Lembra que ele deixa as 99 e vai atrás daquela centésima, aquela única. O Senhor veio para essa mulher, essa centésima ovelha que estava perdida. Ele veio para salvar o que se havia perdido. Ele veio para os pecadores, ele veio para os doentes. E Jesus ouviu e viu todo aquele movimento. E a mulher, como que ela estava? Envergonhada. Eu imagino aquela mulher de olhos fechados. E ali, quando todos aqueles homens e mulheres, aquela multidão com pedras, ela deve ter pensado: minha vida acabou, acabaram os meus sonhos. E no coração dela, quem é que olha o coração? Talvez ela tenha pensado assim: se eu tivesse uma chance, eu não teria feito isso e eu faria tudo de novo. Mas quem é que olha o coração? Jesus, ele escuta o nosso coração. Ele vê o nosso coração. E ele viu o coração daquela mulher. E é isso, é sobre isso. Jesus se levanta para cumprir o plano. E ele fala com poder e autoridade. Aleluia. E aí ele fala, e quando ele fala com poder e autoridade, todos em sua consciência foram embora. Nessa noite o Senhor está falando com poder e autoridade com respeito às nossas vidas. E quando ele fala com poder e autoridade, aquilo que não é dele vai embora. A nossa consciência é convencida pelo poder que há no sangue, pelo Espírito Santo. E aí todos foram embora, porque eles examinaram a consciência. E eu vou dizer uma coisa para vocês: a palavra de Deus tem poder e autoridade. E não tinha um sequer que era justo ali. Nenhum. E todos, começando pelos mais velhos, foram saindo. Quanto mais velho, mais tempo, mais pecado. E eles foram saindo. Depois da defesa de Jesus, não tinha mais ninguém. Aí quando Jesus, presta atenção, depois da defesa de Jesus, ninguém ficou. Quando Jesus se levanta para nos defender, não fica ninguém. Quando Jesus se levanta para nos justificar, o inferno se cala. Porque ele diz: eu dei a vida por você. Então não tem nada, não tem situação, não tem inferno que te condene. Mas vai em paz e não peques mais. Você não pediu? Ele fala para aquela mulher: uma chance para se fazer diferente? Eu te dei a vida, eu vou apagar o que você fez de errado, mas vai e não peques mais. E ele chama aquela mulher, ele fala: mulher, onde estão os teus acusadores? Ele fala com ela da mesma forma como ele falava com a mãe dele. E aí, aquela mulher ouviu aquilo de Jesus. E o Espírito Santo começou a fazer a boa obra naquela mulher. E o que aconteceu naquele momento? Ela teve um encontro com Jesus. E nesse encontro, ela tornou-se limpa. E Jesus, ele quer mudar a nossa história, ele quer mudar a nossa vida. E nesse encontro de hoje, Páscoa, ele quer mudar a nossa história. E aquela mulher, ela foi ressurreta para uma vida nova em Cristo. Nessa Páscoa, o Senhor está nos dando uma chance.
Porque Jesus, ele chegou para mudar a nossa vida. Ressuscita de onde você está. Isso é Páscoa. Então a religiosidade daquela época deixava aquele povo cego. E às vezes a religiosidade nos deixa cegos. Lá em Deuteronômio 22, a religiosidade nos deixa cegos. Lá em Levítico 20 está escrito: os escribas e fariseus, eles eram religiosos por demais. E lá em Levítico 20:10 diz assim: o homem que cometer adultério com a mulher de seu pai, com a mulher do seu próximo, deverá morrer, tanto ele como sua cúmplice. E lá em Deuteronômio 22, eles eram religiosos, eles esqueceram dessa parte. Eles só falaram da parte que eles quiseram falar, porque a religiosidade nos torna cegos. Lá em Deuteronômio 22, melhor ler aqui. Se um homem for pego em flagrante, deitado com a mulher de outro, os dois deverão pagar por esse delito com pena de morte, o homem e a mulher com quem se deitou. Deste modo, extirparás o mal do meio do teu povo. Mas eles só levaram a mulher. Essa galera, esse povo, eles cansam de ser chatos. Jesus estava ensinando coisas do reino ali e eles vieram para perturbar a paz. E Jesus deu um conselho para aquela mulher. Então nós vemos aqui a ação de Jesus desestabilizou aqueles homens. E conforme eu disse para vocês, a mulher, ela olha para Jesus. E eu imagino que ela pode falar assim: ele pode atirar a pedra. Ele era o único que poderia. Mas ele não esqueceu de quem ele é. Ele ainda é. Ele é o nosso advogado. Ele ainda não é o nosso juiz, mas ele é o nosso advogado. E eu nunca vi, a não ser por uma causa específica, um advogado desistir de um cliente. Nunca vi. E ele disse o quê? Eu não vim para te condenar, eu vim para te defender. O Senhor, ele nos defende. E é isso que as pessoas não entendem. Se Jesus não condena os outros, tampouco nós temos o direito de condená-los. Então Jesus, ele está assentado à destra do Pai e ele é o nosso advogado. E o que quer dizer isso? Que quando você cai, ele está à direita do Pai e ele fala assim: olha para ele através de mim. É isso que Jesus fala. Ele é o nosso advogado. O que um advogado faz num tribunal? Numa audiência? Ele representa. O juiz olha para aquela pessoa através do advogado. E é isso que o Senhor Jesus faz por nós. E ele faz assim para a mulher: vai em paz e não peques mais. Aquela mulher tinha perdido a paz, mas Jesus promove a paz nela. Era isso que Jesus estava fazendo. Ela ouve as palavras de Jesus. Ele fala: eu tampouco não te condeno. Mas seguido disso ele fala: mas tenha paz e não peques mais. Ele promove a paz naquela mulher. E aí Jesus, ele abraça os sentimentos dela. Então, se nós estivermos caídos e alguém quiser atirar em nós, vai em paz, porque ele é o único que tem poder para levantar quem caiu. Amém. E Jesus, eu anotei uma coisa que muito me chamou a atenção, que Jesus foi para o céu, mas ele disse para os discípulos dele, isso tem a ver com a Páscoa. Depois que ele ressuscitou, ele foi para o céu e ele disse o quê? Eu não vou deixar vocês órfãos,
Mas eu vou deixar o Consolador na figura do Espírito Santo. E quando eu era nova, há um tempo atrás, numa escola bíblica, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, a gente aprende muitas coisas na escola bíblica. E hoje eu louvo a Deus pela minha vida, pela minha infância, pela minha adolescência, porque minha mãe nunca deixou que nós ficássemos sem participar da escola bíblica, porque a gente estuda a palavra. E aí um dos professores explicou que uma das traduções, eu era da igreja metodista, e na igreja metodista eu aprendi, e eu nunca esqueci. E ele explicou que uma das traduções do original da palavra do Espírito Santo é Paracleto. E o que significa isso? Advogado. O Espírito Santo, uma das definições é Paracleto. Paracleto, quem já fez direito sabe disso, que é um advogado diferenciado. Porque o advogado, ele é limitado, eu anotei aqui, dentro da lei. O advogado é limitado dentro da lei para falar por alguém. E ele só fala por alguém quando tem legitimidade para tanto. E ele só fala quando tem permissão do juiz para falar. Enquanto o juiz não dá permissão, ele não fala. Só que o Paracleto é diferente. O advogado que foi deixado para nós aqui, quando a gente não sabe o que falar, ele tem legitimidade para falar por mim e por você. Esse é o Paracleto. E ele é comparado ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem legitimidade para falar por mim e por você, como o Pai. Por isso Jesus falou, eu vou para o Pai, eu já cumpri o plano, mas vocês não vão ficar sozinhos, vocês não vão ficar órfãos, porque eu deixo o meu Espírito, o Paracleto, porque ele tem legitimidade para te convencer, para te explicar e para falar com o Pai. Quando nossas lágrimas param de rolar, ele tem legitimidade para chorar por mim e por você. A Bíblia diz que ele conduz ao Pai as nossas orações com gemidos inexprimíveis. E quando faltar sentimento, tem sentimento sobrando no Paracleto, no Espírito Santo. Quando faltar arrependimento, se você ouvir a voz dele, ele vai dizer para você, arrependa-se. Isso tem tudo a ver com a Páscoa. Porque ele veio fazer, o que ele veio fazer foi nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. E ele falou, eu vou estar com vocês. Jesus, ele foi o plano perfeito. E quando nós encerramos aqui essa mensagem da mulher que se encontra lá, onde nós lemos, né, em João 8, que eu já fechei aqui a minha Bíblia, mas eu vou abrir novamente, diz que uma adúltera encontra a luz, encontra Jesus. E o que o Senhor está nos dizendo nessa noite é que Páscoa é tempo de ressurreição. De ressurreição, de ressuscitar aquilo que se havia perdido. Foi por isso que ele veio. E porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. São muitas coisas que nós temos vivido nesses dias, mas porque ele vive, nós podemos crer que ossos vão crescer no leão. Porque ele vive, nós podemos crer que muitas coisas vão acontecer. Isso é Páscoa. Então a gente precisa entender que nós temos um Paracleto, nós temos um Jesus que cumpriu o plano dele por nós. Então nós vamos agora nos levantar e nós vamos adorar aquele que vive e reina para sempre. Amém? Glória a
Deus por isso.